Olá? Num mundo tão volátil como o da energia, fica a pergunta: como é que uma empresa consegue não só sobreviver, mas de fato prosperar, com os preços do petróleo em queda? Hoje a gente vai mergulhar na estratégia fascinante de uma companhia que está a fazer exatamente isso. Então, vamos lá. O que acontece quando o preço de algo tão crucial como o petróleo parece que vai cair? Bom, para a maioria dos produtores, isso é sinônimo de problema. É o tipo de notícia que faz soar todos os alarmes na indústria. Pois é, normalmente, preços baixos significam margens esmagadas, investimentos cortados, um cenário bem complicado. Mas, no meio disto tudo, os analistas estão de olho numa empresa, lá no Brasil, que parece estar a virar o jogo completamente. Primeiro, vamos entender o cenário. O mercado de petróleo está, sem dúvida, num momento desafiador. E num momento assim, ser eficiente deixa de ser só uma vantagem, passa a ser uma questão de sobrevivência mesmo. Olhe só este número, US$ 60. É para onde o Itaú BBA projeta o preço do barril de Brent até ao final de 2026. E por que essa queda toda? Simples. A previsão é que o mundo produza mais petróleo do que precisa, e com mais oferta que procura, o preço cai. E isso, claro, aperta o cinto de todas as empresas petrolíferas independentes, porque num cenário desses, o custo para tirar cada barril do chão vira o fator decisivo. É o que separa quem ganha dinheiro de quem fica no vermelho. E é exatamente aqui que entra a Prio, a maior petrolífera privada do Brasil. Ela está a chamar muita atenção, porque em vez de ser vista como uma vítima da situação, ela está a ser vista como uma especialista em navegar em águas turbulentas. E o segredo está bem aqui, nesta citação do relatório. A Prio tem o menor break-even do setor. O que é break-even? É basicamente o preço mínimo que o petróleo precisa ter para a operação dar lucro. E o da Prio é o mais baixo de todos. Isso é uma vantagem competitiva, assim, gigantesca. Mas a pergunta é, como é que eles conseguiram isso? A resposta está num modelo de negócio que é simples e ao mesmo tempo genial. Eles focaram num tipo muito específico de ativo, um que muita gente na indústria meio que deixava de lado. Eles se especializaram em campos de petróleo maduros. Pensa assim, são campos que já passaram do pico de produção, sabe? Para muitas empresas são ativos meio em fim de carreira, mas para Prio são vistos como diamantes brutos, só esperando para serem lapidados. O modelo é basicamente esse, em 3 passos. Primeiro, adquirir. Eles compram esses campos que estão produzindo abaixo do potencial. Segundo, otimizar. Aí eles entram com tecnologia de ponta e uma gestão de custos super rigorosa para aumentar a produção. E o terceiro passo, estender a vida útil. O resultado é que eles conseguem prolongar a viabilidade do campo, tirando o valor de onde os outros achavam que não tinha mais nada. E isso não é só papo, não. A empresa vem fazendo isso consistentemente. Olhe a linha do tempo. Em 2015, compraram 100% do campo de Polvo. Em 2019, pegaram o controle total do campo de Frade. Em 2020, foi a vez do Tubarão Martelo. E em 2021, se tornaram sócios majoritários no campo Wahoo, que é super promissor. E essa filosofia de otimizar tudo tem resultados bem concretos. Por exemplo, eles tiveram uma sacada genial: interligar os campos de Polvo e Tubarão Martelo. Com isso, criaram o primeiro cluster de produção privado da região. O que significa, na prática, que eles puderam compartilhar a infraestrutura, se livrando de um navio-plataforma alugado que era caríssimo, e o resultado? Uma economia de uns US$ 50 milhões por ano. Nada mal, hein? Tá bom, a estratégia parece boa no papel, mas e os números? Funcionam mesmo? Vamos dar uma olhada nos dados por trás desse sucesso. E aqui está um número que explica tudo. $15 por barril. Esse é o custo de break-even operacional deles. É um custo mas tão baixo, que a Prio continua a ter lucro mesmo que o petróleo caia para 60, 50, até $40. E isso é basicamente uma armadura contra qualquer crise de preços. E não é só sobre cortar custos, não. A produção está explodindo. Pense só, a média de 2025 foi de 106 mil barris por dia. Em janeiro de 2026, já saltou para mais de 155 mil. E a meta para o fim do ano? Chegar a 200 mil barris por dia. É um crescimento impressionante. E quando a gente compara a Prio com as outras empresas do setor, essa vantagem fica ainda mais clara.
Enquanto as concorrentes lidam com custos altos ou problemas com a variação do dólar, a Prio se destaca. Não é à toa que os analistas do Itaú BBA recomendam a compra da ação com um preço-alvo bem otimista, justamente por causa dessa resiliência toda. Ok, então a estratégia funciona, os números são ótimos. E agora? O que vem pela frente? Pelo que tudo indica, esta história de crescimento ainda tem muitos capítulos. O modelo de negócio deles é tão diferente, tão inovador, que não está só atraindo investidores. Acredita que virou até caso de estudo acadêmico? Pois é, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso meio que valida, né? Mostra que a abordagem deles para criar valor é realmente única. E olhando para o futuro, o próximo grande motor de crescimento já tem nome: Campo de Wahoo. A produção deve começar em abril de 2026 e, adivinhe, eles vão usar a mesma receita de sucesso. Vão conectar o Wahoo à infraestrutura que já existe no campo de Frade. De novo, sinergia para manter os custos lá embaixo e a eficiência lá em cima. E, para fechar o raciocínio, essa citação do BTG Pactual resume tudo de forma perfeita. Eles dizem que a Prio tem a combinação mais atrativa de crescimento de produção e retorno ao acionista. Ou seja, é uma combinação rara de crescimento com rentabilidade, o que a torna, bem, uma aposta muito interessante no setor. E a história da Prio deixa a gente com uma reflexão, né? No mundo com preços tão imprevisíveis, será que o ativo mais valioso é o petróleo que está debaixo da terra? Ou será que há eficiência para tirar ele de lá? Fica aí a pergunta para pensar. A gente se vê na próxima.